Muito bom dia a todos os servidores, colaboradores, funcionários da Escola Nacional de Administração Pública. Também cumprimentar os servidores públicos de outros órgãos que nos acompanham pela internet. Este evento está sendo transmitido em tempo real e também está sendo gravado. A palestra da doutora Tatiana estará à disposição depois para futuras ações de capacitação por todos os ministérios, pelas autarquias, fundações, enfim, pelo conjunto de órgãos que têm se mobilizado nessa luta contra o vetor, o mosquito Aedes aegypti, responsável por essas 3 doenças que têm nos trazido tantos transtornos e tantos prejuízos. Nós temos acompanhado, especialmente neste fim de semana, a evolução das informações que chegam a todo momento. Há 2 frentes, uma frente que tem uma característica extremamente de ciência de ponta, formada pelos médicos, pelos pesquisadores, infectologistas, cientistas de modo geral, que tentam desvendar as relações de causa e efeito que há entre a infecção com o vírus da Zika e todas essas doenças que têm se manifestado, notadamente em recém-nascidos. Inclusive, esse fim de semana, as informações mais novas dão conta de que a microcefalia pode não ser a única e nem a mais danosa consequência da infecção do Zika vírus nos bebês, nas gestantes, nos fetos durante o período de gestação. A nós, leigos, cabe apenas torcer para que os avanços da ciência cheguem no menor espaço de tempo possível, que possamos, no futuro próximo, ter uma vacina, um antirretroviral que consiga atenuar ou mitigar completamente os efeitos da infecção com Zika vírus. Mas, até lá, há muito que pode ser feito por todas as pessoas, por nós, servidores públicos, por nós também, no nosso papel de cidadão, em nossas residências, junto a nossas vizinhanças, e lembrando que o problema não é apenas a infecção com Zika vírus, mas também doenças já bastante conhecidas nossas, como o caso da dengue, e não tão conhecidas, mas identificadas há mais tempo, como a febre chikungunya. São 3 males com a mesma origem. Então, o combate à origem talvez seja, de todas as formas, a mais eficaz para que nós consigamos resolver este problema, que não é mais apenas um problema do Brasil. Hoje isso tem um alerta mundial emitido pela Organização Mundial da Saúde e seguramente isso faz com que a centralidade do combate ao Aedes aegypti na agenda do governo se justifique por todas essas características mais recentes, por toda a evolução do quadro nos últimos meses. Nós estamos com a palestra de hoje, inaugurando as ações de capacitação na Escola Nacional de Administração Pública. Então, para nós, é uma grande satisfação contar com a presença da doutora Tatiana, que tem sido também a nossa colaboradora na produção de alguns outros materiais de capacitação. Ainda nesta semana, a ENAP pretende disponibilizar um material de capacitação que possa ser acessado pelos servidores no seu ambiente de trabalho, num formato bastante dinâmico, algo que não tome tanto tempo do dia a dia desses servidores. Então, eu já faço o convite a todos vocês que nos acompanham pela internet, que estejam atentos à publicação desses materiais, algo que deve acontecer, se não esta semana, como nós desejamos, no mais tardar no início da semana que vem. Esses materiais serão atualizados periodicamente, alguns deles a cada 15 dias, outros materiais, pela sua complexidade, com atualizações mensais. É a contribuição que a escola tem tentado prestar a toda essa mobilização, que inclusive no sábado teve a sua manifestação mais forte, mais evidente, com a presença de agentes públicos, com integrantes das Forças Armadas, com o Exército, de agentes de vigilância sanitária, de agentes de saúde, em 352 municípios brasileiros. Então, para não tomar aqui mais o tempo da palestra, queria apresentar para vocês, oficialmente,
Tatiana Mingotti de Azara, ela integra a coordenação geral do Programa Nacional do Controle de Dengue na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. É bióloga de formação, especialista em políticas e gestão em saúde, atuou como especialista em políticas e gestão da saúde na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, é mestre em parasitologia e doutor em ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, mais uma vez, meus agradecimentos, Tatiana, pela sua presença. Ela conduzirá a palestra, assim nós combinamos previamente, que deve durar aí de 30 a 40 minutos. Ao final, nós abriremos para os questionamentos do público. Muito bom dia, obrigado pela presença, Tatiana. Bom dia a todos, muito obrigada. Gleice, obrigada pelo convite, Cassiano. Eu estou muito feliz de ver essa sala cheia e mais feliz ainda de saber que está sendo transmitido, e aí isso tem uma capilaridade muito grande, né? Que toda a informação nesse momento eu acho que é bem-vinda. E aí eu queria deixar várias mensagens para você, mas para transmitido, eu acho que vai ficar mais interessante eu fazer algumas abordagens e depois a gente abre para essa conversa. Tá? Então, vão anotando. Acho que o pessoal que está online, se quiser depois mandar algumas mensagens, se não tiver como mandar agora, né, pode mandar para o e-mail que eu vou deixar. Né? O importante é que não fiquem dúvidas. Tá ok? E o nosso papel aqui, na verdade, ele vai ser um papel de multiplicadores de informação e de informação correta. Tá? Que é isso que a gente está precisando nesse momento. Tá? Eu não sei como é que vai ser a dinâmica para eu poder passar. Passa para mim, por favor. Então, eu vou mostrar aqui algumas questões. Pode passar, Cassiano, por favor. A dengue, pessoal, a gente já conhece há aproximadamente 30, 35 anos, que a gente convive com a dengue, a gente sabe o que é dengue, muita gente já teve dengue. E mesmo assim, mesmo sabendo de tanta informação, de tanta campanha que é veiculada pela televisão, pelo rádio, e mais recentemente no celular, que a gente recebe o tempo inteiro, ainda falta. E essa informação, eu acho que não é nem informação, a informação a gente tem, mas falta um elo para poder ligar essa informação para uma ação efetiva. E são várias campanhas, por exemplo, campanha de uso de camisinha, campanha de DST, AIDS, todo mundo sabe, mas ainda falta alguma coisa para que esse conhecimento gere uma ação. Né? E é isso que a gente vai tentar fazer com essas conversas, com essa mobilização, que o nosso conhecimento se torne efetivo, se torne uma ação concreta. Pode passar. Então, eu vim apresentar para vocês aqui o mosquito, que é o Aedes aegypti. E essa espécie, ela não é do Brasil. É uma espécie importada, exótica. A origem dela provavelmente é africana. Ela deve ter chegado no Brasil junto com os navios negreiros. E quais são as características dessa espécie? É uma espécie pequena, tem aproximadamente meio centímetro, bem pretinha, um corpo marrom escuro, e tem essas pintinhas que são bastante características. São essas pintinhas brancas pelo corpo. Tá? Tá vendo esse quadradinho ali do lado? É como se fosse para vocês perceberem um tamanho proporcional a essa figura. Porque muita gente acha que o mosquito é um bicho enorme, né? que tá em casa. Na minha casa não tem esse bicho grande. Né? Mas tem. Ele é muito pequenininho. É como se fosse aproximadamente um grãozinho de arroz ou um pouco maior. Tá? Pode passar, por favor? E algumas características desse inseto são fundamentais para que ele fique próximo do homem, tá? E para que ele gere toda essa situação de emergência, né, que estamos vivendo agora. É uma espécie que é doméstica, ou seja, ela prefere ficar próximo do homem, prefere ficar dentro de casa ou ao redor da casa, na área que a gente chama de peridomicílio. Tem hábitos preferencialmente diurnos. Por que preferencialmente? De manhã, uma parte, um pouquinho antes do almoço, depois, no final da tarde, são os horários principais.
Mas à noite, se ela estiver na casa, a casa toda fechada, você chega, acende a luz, se ela estiver com fome, ela vai se alimentar. Então, o horário de comportamento não define a questão de, eu posso pegar ou não, mas aí fui picar 10 horas da noite em casa, então eu não tem perigo. Não é bem assim. Tá? A gente vai ver ao longo dessa nossa conversa que essa espécie ela é bem adaptada. Tanto é que ela está aí, olha quantos anos, né, e a gente não consegue reduzir a população. Erradicar, terminar com ela, a gente não consegue. Isso é fato. Mas a gente vai conseguir reduzir em níveis tão baixos que a transmissão ela vai ficar tão baixa que não vai ter mais, a gente espera, essas epidemias e esses picos, né, das doenças. Ok? Outra questão é antropofílico. O que é isso? Ele gosta de se alimentar do homem, ele tem preferência por se alimentar do homem. Então, pode ter cachorro, cavalo, gato, ele vai se alimentar do homem. Se não tiver isso, talvez ele se alimente de outros animais. Você está com fome, você vai no que tem. Né? Assim como a gente tem as preferências. Eu gosto disso, disso, disso. Não tem isso? Você vai no que tiver. E essa espécie é assim também. Mas, preferencialmente, o homem. Então, quanto mais habitada a área, maior a infestação. A maioria das vezes. Tá? E essa infestação, que a gente fala que é o aumento, né, da população, ela vai estar diretamente relacionada com a temperatura, com a umidade. Então, no verão, que a gente tem altas temperaturas, né, e alta umidade, a maioria das vezes, é a época propícia do ano para que essa população aumente. E com o aumento da população de insetos, você tem, proporcionalmente, um aumento do número de casos. Tá? Quer dizer que todos os insetos que estão no ambiente são infectados? Não. É uma parte da população de insetos que tem algum dos vírus que a gente vai ver aqui. Ou da dengue, os vírus da dengue, né, que a gente tem 4 circulando no país, ou chikungunya, ou zika. Tá? Então, pensando nessa proximidade da espécie com o ser humano, a gente precisa adotar várias medidas. Mas está aí uma diferença dos outros anos para esse. E eu espero que para os próximos anos também. Essas ações, elas têm que ser de caráter permanente. Não é campanha, é rotina, é causa. Né? Que a gente precisa ter uma rotina de observação, uma rotina de cuidado, para que a gente não favoreça a presença desse inseto perto da gente. Tá ok? E é isso que a gente vai ver um pouquinho daqui para frente. Pode passar, Cassiano. Qual que é a importância da água? A gente sempre fala da água, não deixar a água parada, não deixar, mas por quê? Já que é um inseto que está voando, né? Ele tem um ciclo biológico que precisa da água. As fêmeas, elas vão colocar os seus ovos em recipientes escuros que tenham uma certa umidade. Só que elas não colocam o ovo direto na água. Elas colocam os ovos aderidos à superfície daquele recipiente. E essa é uma estratégia muito importante para a resistência desses ovos. Porque mesmo se não tiver água suficiente naquela hora, se chover depois, ou se for um vaso de planta e ela for irrigada, na hora que esse nível da água, está vendo ali aquela marquinha? Aquilo ali é como se fosse o nível da água. Se aquele nível da água sobe e atinge o ovo, aí vai dar sequência ao ciclo. Se não, aqueles ovos podem ficar aderidos ali por 1 ano. A fêmea colocou o ovo ali 1 ano depois, se tiver água, aqueles ovos vão dar origem às larvas. Então, vocês estão vendo aí a esperteza dessa espécie? Né? Capacidade adaptativa. E aí a gente vai ver que esse comportamento e esse ciclo, ele é importante, essas informações são importantes para a gente fazer as ações daqui para frente. Então, quando esse ovo entra em contato com a água, vai liberar uma larva, que é essa partezinha ali do meio, que vai ficar entre 3 e 5 dias aproximadamente.
Depois vai virar uma fase que chama pupa, e dessa pupa vai emergir, ou vai sair, liberar o adulto. Esse ciclo completo, entre a fêmea colocar os ovos e se liberar o adulto, aproximadamente 1 semana. E daí, a questão da faxina semanal. Não é porque alguém quis que fosse no sábado. Não é porque sábado a gente não está no ambiente de trabalho, a maioria das vezes, né? Que algumas a gente tem que vir. É por causa desse comportamento. Então, pensando em tirar essa possibilidade de água toda vez por semana, a gente diminui ou elimina a possibilidade de continuar o ciclo. Ah, mas você não falou que os ovos ficam aderidos? Ficam. Ela tem uma espécie de colinha para grudar esses ovos ali. Aí é que vem a ação mecânica, que é retirar esse ovo com uma bucha, com uma escovinha. Então, vocês vão ver, a gente vai ver daqui para frente, que o ato de jogar a água fora e lavar o recipiente, 1 vez por semana, é suficiente, sim, para impedir que essa fêmea, ou outras fêmeas, né, no caso, continuem o ciclo. Tá ok? Pode passar, por favor? Aqui para poder mostrar para vocês macho e fêmea. Só a fêmea se alimenta de sangue, porque ela precisa desse sangue para desenvolver os ovos que ela vai colocar. Então, ela precisa dos nutrientes, dos elementos, né, que estão presentes no sangue, para poder desenvolver os seus ovos. O macho, ele tem um papel na reprodução. Então, ele vai nascer, vai reproduzir com a fêmea, vai se alimentar de seiva, de planta, ele está ali numa plantinha, e vai morrer. É esse o destino do macho, para essa espécie. Agora, para a fêmea, depois do acasalamento, ela também vai se alimentar de seiva, porque na seiva ali tem açúcar, né, que vai precisar do açúcar para o metabolismo, para a energia desse inseto, mas vai precisar do sangue também. Então, depois de acasalar com o macho, ela vai procurar uma pessoa para poder se alimentar. Nesse caso de espécie, eu falo pessoa porque é a preferência dela mesma. E daí está o papel da transmissão. Tá? A gente fala que essa espécie é vetora porque ela vai conseguir transmitir de um hospedeiro para o outro o vírus que estiver lá dentro. Vocês estão vendo ali aquela fêmea cheia de sangue? Ela se alimenta bem, o abdômen fica às vezes até 3 vezes maior do que o tamanho, mas a quantidade é pouca de sangue. Mas mesmo essa quantidade é suficiente se tiver uma quantidade X, que a gente não sabe especificamente, né, do vírus. Esse vírus vai multiplicar dentro desse inseto. Depois que digerir esse sangue, dentro dele tem essas partículas do vírus. O vírus vai sair do abdômen, que é aquela parte de lá, para a parte da boca. Na hora que essa fêmea for se alimentar novamente, junto com a saliva, ela vai injetar algumas partículas do vírus. Então, não é a partir do sangue de uma pessoa para outra, não. Tá? Então, é por isso, e por outros vários fatores também, que esses insetos não podem transmitir, por exemplo, HIV. Porque não é o sangue, ele não vai transmitir o sangue de uma pessoa para outra. Tá? São os vírus que ele adquiriu no sangue de uma pessoa, vão passar pelo corpo, vai ter todo um processo de multiplicação e depois ele vai transmitir para outra. Tá, ok? E essa é a principal forma de transmissão do dengue, né, dos vírus da dengue, chikungunya e zika. Existem outras? Sim. Mais para frente a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas essa é a principal para as 3. Tá, ok? Pode passar? Isso aqui só para vocês verem que o Brasil não é o único privilegiado até essa espécie, não. Tá? Toda essa faixa aí que a gente chama de faixa intertropical, que é entre os trópicos, tem a presença do vetor. São mais de 115 países. Tá? E com as mudanças climáticas, essa faixa ela tem aumentado de tamanho. Então, a gente tem uma expansão dessa espécie ao longo do tempo. Né? Características mais favoráveis, climas mais amenos. Tudo tem favorecido a expansão dessa espécie. Tanto a expansão quanto a permanência, né, e o sucesso reprodutivo. Pode passar? E no Brasil? No Brasil, a gente tem essa espécie, tudo que está vermelhinho aí, é porque já teve detectada a presença do vetor. Então, é uma espécie que ela é bem sucedida no país
e ela está espalhada aí praticamente em todos os estados. Tá? Em algumas áreas que são mais frias, o clima não é favorável, então ela não vai ficar. E mais lá na frente, lá em cima, no meio da floresta amazônica, tem outras espécies que vão sobreviver lá. Lembrando que ela prefere o ambiente urbano, ela prefere conviver com os ambientes, né, onde o ser humano está próximo. No meio da floresta não vai ser o mais favorável para ela. Tá? Então, daqui para frente, eu vou mostrar algumas figuras que todo mundo já conhece, todo mundo já viu, só que daqui para frente eu queria que vocês observassem com um olhar diferenciado. É o olhar do que eu posso fazer para que aquele lugar não vire um criadouro. E aí vocês vão se lembrar sempre das informações que eu passei. Lembrar que o ciclo fica, né, a duração do ciclo é de 1 semana, e por isso a questão do olhar semanal, da rotina semanal de retirar essa água desses possíveis criadouros, e do comportamento de colocar os ovos na superfície. Então, de lavar esses locais com uma bucha, com sabão, para retirar mecanicamente esses ovos. Ok? Essa vai ser a medida básica para a maior parte desses criadouros. Pensando que a maior parte deles estão dentro da nossa casa. E são passíveis desse tipo de ação. Os que não forem, a gente vai ver o que pode ser feito. Tá? Qual que é a importância do vasinho de planta? Que ele é tão falado, ele é tão divulgado e ele é muitas vezes menosprezado. Infelizmente. Esse vasinho, ele tem as condições favoráveis. Por quê? Ele tem água. Muitas vezes, se não tiver água, tem uma umidade, num local sombreado, e é escuro. Vocês lembram a cor do ovo? Que era um ovo escurinho? Então, um ovo com uma cor escura, num local escuro, é uma camuflagem perfeita. Então, é outra ação adaptativa para que essa espécie ela tenha um sucesso. Né? Então, ela vai esconder os ovos para que nenhum outro predador, pensando que tem essa questão de predador, presa, né? São animais que estão aí na natureza, a gente muitas vezes esquece dessas relações ecológicas que acontecem. Né? Então, ela fazendo isso, ela consegue camuflar assim, esses ovos. Qual que é a alternativa que a gente tem falado tanto? Tira esse vasinho. Tira. Ah, mas eu gosto desse vasinho. Tira a água, lava e vira de cabeça para baixo. Ah, mas de cabeça para baixo ele fica feio. Deixa de cabeça para cima, mas cobre de areia. Tem alternativas. A questão que eu gostaria que vocês ficassem em mente é não deixar a água acumulada. Independente do lugar. Tá? Ali em cima tem outra planta também. Se o vaso está grande, troca de vaso, enche de terra, enche de areia. Né? Não deixa aquela água paradinha ali. Caixa d'água é um dos lugares prediletos. Na verdade, essa espécie, ela prefere ambientes artificiais, que a gente fala. Recipientes artificiais. O que é isso? Os potinhos, né, os vasos de planta, pneu, garrafa, copinho, com quantidade suficiente para que a água fique mais de 1 semana, né, para ela continuar o ciclo. Então, esses são os principais. Mas tem, por exemplo, a caixa d'água, que tem água limpa, protegida, sombreada, fresca, ela também gosta bastante. Então, o alcance de voo dela é baixo. Prefere picar a gente assim, né, no pé, na perna, quando a gente está sentado, trabalhando, no final da tarde. Mas, se ela quiser, ela voa bem. E ela consegue voar e detectar a presença de água, e ela vai atrás desses locais. E aí, caixa d'água, o que a gente faz? Tem que tampar, mas não é só tampar, tem que vedar, tem que lembrar do tamanho, tem meio centímetro essa espécie. Então, tem que vedar. E como faz isso? Pode colocar uma telinha fina, tem várias telinhas de plástico que a gente consegue colocar por cima. Pode colocar uma lona, põe a lona e põe um elástico, um plástico, um elástico mesmo ao redor. E tem as tampas adequadas. Tá? E sempre observar. Sempre. Então, mesmo se tiver um buraquinho, às vezes tem uns canos de escoamento, quando a caixa enche demais, tem aquele caninho para a água escoar. Se aquele caninho ficar aberto, ela vai conseguir entrar por ali. Então, até aquele caninho, aquele buraquinho tem que ser vedado, ou, se tem que ficar aberto, coloque uma telinha.
Tá? E esse tipo de criadouro, quando é recorrente o encontro de larvas, aí sim o poder público vai entrar em ação. É nesse tipo de criadouro mais difícil, que não tem como você ficar sem água, é que vai entrar o servidor público, né, o agente de saúde, o agente de endemias, para poder fazer o tratamento com larvicida. E aí vocês vão ver que a ação do agente, ela é muito menor do que a gente espera. Porque muita gente já fala, nossa, o agente veio na minha casa, mas ele não jogou o pozinho em lugar nenhum. Dependendo da situação, ele não vai jogar, porque ele não tem que tratar vasinho de planta. Ele não tem que tratar pneu. Tem vários tipos de criadouros que ele não tem que tratar, tem que eliminar. Então, não se assustem se o agente for na casa de vocês e só fizer a remoção mecânica. Porque essa é a ação principal. São pouquíssimos lugares que dependem desse tipo de tratamento. E aí vocês começam a perceber a importância da nossa ação. Porque se a gente deixar tudo na mão do agente, imagina ele entrar em cada casa e revirar cada potinho, ver cada questão de lixo, o trabalho dele não rende. Um agente tem que visitar uma área grande a cada 2 meses. Dependendo das ações que ele faz, ele não consegue voltar naquela casa, né, nesse período. Então, essa nossa contribuição, ou essa nossa, na verdade, não é nem contribuição, nosso dever, né? Esse nosso dever, ele tem que ser feito para que o trabalho do agente funcione e para que tenham tempo de fazer outras ações que estão fora do nosso ambiente doméstico. E aí, daqui para frente, essa informação vai ser passada também para o nosso ambiente de trabalho. Pode passar, por favor? Que a gente vai ver ali a questão do pneu. O pneu, da mesma forma da plantinha, um lugar escuro com água. Então, elimine o pneu. Se puder cortar, se puder evitar, guardar. Ah, não, mas eu gosto, é o pneu da bicicleta do meu filho. Primeira bicicleta do meu filho, eu estou guardando de estimação. Não tem problema. Fure, rasgue. Quero que vire um balanço. Fure embaixo, cobre de areia. A questão é não deixar água. Piscina. Não é só piscina abandonada que dá larva, não. Se a piscina ficar mais de uma semana sem tratamento adequado, sem estar tampada, a fêmea vai achar. De novo, não é o criadouro principal, não é a preferência. Mas, se não tiver outro lugar, ela vai. Então, trate com cloro regularmente, lembrando que o cloro não vai matar a larva, o cloro vai diminuir a quantidade de bactérias que tem naquele lugar, e aí as bactérias são o alimento das larvas, principalmente. Então, reduzindo o alimento, você tem uma redução da alimentação e as larvas vão se desenvolver menos. Tá? Mas, se tiver um lugar tratado e um lugar não tratado, ela vai preferir o não tratado. Então, a piscina tratou semanalmente, regularmente. Tá, ok? Estoque de água, a mesma coisa da caixa d'água. Precisa estocar? Feche adequadamente. Pode passar. E aí, no ambiente de trabalho, pode passar. A gente vai ver que são vários locais que a gente nem imaginaria. Como o bebedouro. Ah, mas Tatiana, é branco. Você acabou de falar que ela prefere o preto? Falei, mas não falei também das preferências. Ela prefere o preto. Local escuro. Se ele não tiver, vai no branco, vai no roxo, vai no cinza. Aonde tiver água, essa espécie vai. Então, aqui, qual que é a ação? Jogar fora e lavar. Precisa esperar alguém responsável por encher ou por limpar esse equipamento para jogar essa água fora? Não, né? Passou no corredor, viu que isso ali está cheio d'água? Joga fora. 1 minutinho, você já vai resolver muita coisa. Ok? Pode passar? Alguns lugares têm geladeira mais antiga com essa bandeja, que acaba acumulando água de degelo. Da mesma forma, tira a bandeja, joga a água fora, lava com sabão, água de sabão, devolve. 1 vez por semana. Pode passar? Ar-condicionado, tem muito, né? Nos prédios, em quase todas as salas tem um ar-condicionado. E muitos deles têm essa bandeja do lado de fora. Algumas são protegidas, outras têm escoamento, não tem problema. Essas que não têm escoamento, essa água tem que ser retirada. Com um rodo ou com um pano mesmo, 1 vez por semana, passa, lava, não tem problema.
ar-condicionado mais novo, que tem um caninho, às vezes, mesmo esse caninho, você tem que jogar água em algum lugar. Ali está o improvisado, com uma garrafa de água, mas pode ser qualquer outro recipiente. E ela vai conseguir entrar ali. Ela tem um voo retinho, que ela vai conseguir entrar e colocar os ovos. Tá ok? Pode passar. Plantinha dentro de escritório, é bom, melhora o ar, deixa o ambiente mais bonito, né? Não tem problema nenhum. Se tiver com água, cuide. Troque a água uma vez por semana, tá? Se puder trocar por uma planta terrestre, ótimo. Se não, não tem problema, pode deixar ali. Observe e troca essa água toda vez por semana. Se tiver alguma jardineira, fure a parte de baixo para que essa água consiga escoar. Pode passar? São outros lugares em prédio que a gente acha que a fêmea, não, ela tem um voo baixo, ela não chega, em outros andares não chega, ela vai de elevador, ela sobe no elevador, ela vai de carro, vai de avião, vai de ônibus, né? E está aí um dos grandes dilemas, um dos grandes problemas do nosso desenvolvimento, né? Ela vem acompanhando esse nosso desenvolvimento. Então, ficou mais acessível para a gente viajar, para eles também, né? Quantas vezes alguém já entrou no carro de manhã e tinha, deixou uma brechinha aberta da janela e tinha lá um mosquito, né? Então, eles vêm se adaptando e vêm com a gente. Ali embaixo é fosso de elevador, essa foto aqui da esquerda, né? É fosso de elevador. Então, pedir para que a empresa ou alguém responsável veja como está o escoamento dessa água para não permitir que ela fique desse jeito. Na parte de cima ali é forro. Tem muitos lugares que tem telhado e tem um forro de gesso. Então, se o telhado tiver com alguma complicação, alguma rachadura, né, algum vazamento, essa água vai acabar se acumulando. Tá? Então, ficar atento a esses locais também. Pode passar, por favor? Obrigada. Ali é caixa de passagem. Muitas vezes, você tem um cano que passa, né, a água de um lugar para o outro, mas na lateral fica uma aguinha parada. Nesses locais, o que pode ser feito é, naquela grade ali de cima, colocar uma tela fininha também, na mesma tela que foi colocada lá na caixa d'água, você pode colocar ali, cobrindo, lembrando que tem que ser uma trama, né? Entre as telinhas tem que ser uma parte bem pequena, lembrando do tamanho dela, né? E aí você vai impedir o acesso dessa fêmea na água. Não deu para colocar a telinha? Lava. Pode lavar uma vez por semana, pode jogar água sanitária, esfregar. Da mesma forma que o cloro, a água sanitária não mata a larva. Vai diminuir as bactérias, que são os alimentos da larva, e aí você vai reduzir, vamos dizer assim, a possibilidade do desenvolvimento dessa larva. Mas se tiver água suficiente, mesmo tratada, ela pode se desenvolver. Então, o ideal é tentar tirar ao máximo, lavar uma vez por semana. Banheiro que não é utilizado, ou que virou depósito, ou é utilizado muito pouco, se possível, tire a estrutura de água. Se não puder, né, tira tudo, veda. Se não puder, feche o registro, não deixe água. Se não tiver jeito, tem que ficar com água, lave uma vez por semana, passe uma bucha, umas gotinhas de água sanitária. Lembrando que esse tratamento tem que ser semanal. Pode passar? E aí isso vale também para calhas, para laje, a parte de cima do telhado, marquise, né? Tentar fazer com que essa água escoe de forma adequada e não fique parada. É o principal criadouro? Não é. Mas é uma opção para ela. Então, não vamos deixar nenhum tipo de opção para que ela possa colocar seus ovos. Pode passar? Muitos locais têm carros abandonados. E dentro do carro, não te falei que eles gostam, eles entram no carro. Então, se tiver um carro fechado, escuro, com água, ela vai colocar os ovos. Ali uma fotinha de uma agente coletando larvas. Em alguns lugares, como ferro velho, alguns lixões que tem muita carcaça de carro velho, né, borracharias, a gente chama de ponto estratégico, os PS, que a gente sabe que são locais que a fêmea prefere, né? O macho também vai, porque ele acaba nascendo e fica próximo da fêmea.
Então, ele é propício para a espécie. Então, são locais que a gente já tem um olhar diferenciado, já tem todo um manejo, um tratamento diferenciado para eles. Então, a ideia é, da mesma forma, não deixar a água acumulada. Pode passar? E as plantas do lado de fora? Né? Assim, e aí? Tem muita planta, tem muito jardim, como é que faz? Pensando que não é o criadouro principal, ok. Mas a gente não pode deixar de observar. Então, quem tem muita planta, a primeira coisa, tire todos os vasinhos. Não deu para tirar? Da mesma forma, cobre de areia. Aquelas plantas que acumulam água entre as folhas, você pode fazer um furinho. Você, nossa, vai furar a folha? Pode furar, não tem problema nenhum. Essa água vai escoar e não vai, né, ficar acumulada ali. Pode passar? E da mesma forma, qualquer tipo de estoque de água, né, ano passado a gente passou por vários problemas de desabastecimento em várias cidades do país. Outras têm abastecimento intermitente, né, que ele vai e volta, fica 2 dias sem ter água, depois acaba aparecendo novamente. Então, tem lugares que é questão de sobrevivência estocar a água. Só que se você estoca de forma inadequada, você resolve um problema e cria outro. Né? Então, cobrir sempre que possível esse estoque. Ah, mas eu vou guardar água por 2 dias. Não tem problema. Se você vai usar essa água em 1 dia, 2 dias, ok. O problema é mais de 1 semana. Tá? Então, cubra. Ok? Pode passar? Bebedouro de animais. Muitas vezes a gente encontra larvas nesses criadores. Então, da mesma forma, lava com uma buchinha e sabão 1 vez por semana, troca a água. Está resolvido. Pode passar? Na área externa também, a gente tem muita construção. Então, locais onde tem essa construção e que naquele momento não está sendo trabalhado, então tem um olhar diferenciado, né? Pedir para 1 vez por semana alguém vistoriar, tirar água de lona, virar material, louça, né? Às vezes estão construindo, tem muita louça de banheiro, de pia e tal. Vira essa louça, vira o material, não deixe acumular água. Aqui embaixo, tijolo também, se puder evitar, ótimo. Ah, mas eu já tenho, cubra com areia ou plante, né? Pode colocar uma plantinha ali também. Aqui à esquerda tem caco de vidro no muro. Tem muito lugar que ainda usa como medida de segurança. Né? Não é recomendado. Muitas legislações, né, muita lei orgânica municipal proíbe esse tipo de instalação. Então, a recomendação é tirar. Tá? Tira, passa o cimento. Tem outras alternativas para você proteger a sua casa. Tá? E esse é um tipo de lugar que muita gente reclama. Ah, o agente veio aqui e não tratou. Ele não vai tratar mesmo, porque não tem que tratar, tem que eliminar. Ok? Pode passar? E a questão do lixo. O lixo, ele é mais um local, se ele não for armazenado de forma adequada, mais um local para acúmulo de água. Não quer dizer que o inseto nasce do lixo. Não quer dizer que ele prefira o lixo. Não. É só a questão do acúmulo de água. Então, se esse lixo ele for vedado de forma adequada, tiver um destino adequado, vai estar ok. Então, fechar as caixas, fechar as lixeiras, fechar os contêineres. Eu sei que tem muito lugar que tem container, né? Às vezes o pessoal da limpeza passa, recolhe o lixo e deixa aberto. Né? Então, pode até deixar aberto, mas façam uns furinhos embaixo. Peçam para as empresas que forem instalar para fazerem uns furinhos, né? Que essa água vai escoar e não vai ter problema. Pode passar? E aqui só para poder representar vários outros tipos de locais, esses aí um pouco mais conhecidos, que a gente pode ter a água parada, e essa água, como ali a maioria das vezes, tirando a tampinha, né, e os copos, na garrafa e na latinha, o ambiente é mais fechado. Então, há uma restrição da evaporação dessa água, então ela vai ficar retida por mais tempo. Né? Então, ali é um local que ela vai procurar, sim, se reproduzir. Né? Pensando que ela é bem esperta, ela tem um maquinário impressionante para detectar tanto cheiro, quanto umidade, quanto calor. A antena e a estrutura perto da boca dela é favorável, é cheio de células, vamos dizer assim, que vão detectar a umidade. Então, o lugar que tiver a maior umidade, com o sombreamento, ela vai conseguir colocar. Da mesma forma que ela vem atrás das pessoas para poder se alimentar.
ela sente o cheiro da pessoa. Não é o sangue. Não é que a pessoa tem um sangue ruim, tem sangue bom. Não tem nada a ver com o tipo sanguíneo. Tem a ver com as substâncias que são liberadas na pele. Ah, mas eu transpiro demais. Então quer dizer que eu vou atrair muito inseto? Não necessariamente. Tem a ver com a composição desse suor e não necessariamente com a quantidade. Tá? Pode passar? Então, esse slide aqui é só para poder resumir tudo que a gente falou, que, na verdade, no final das contas, a medida é a mesma. Não deixar água parada e água que acumule por 7 dias, que fique acumulada por 7 dias. Por que 7 dias? Por causa do ciclo. Esse ciclo vai ser sempre 7 dias? Não. Vai depender de temperatura, de umidade. Lugar que é mais quente, esse ciclo vai ser um pouco menor. Lugar mais frio vai ser maior. Mas como é aproximadamente, biologia ela não é ciência exata, né? Então, a gente não tem números exatos. A gente tem aproximadamente, né? Porque tem várias características que vão influenciar. Mas, no geral, 7 dias, tá? Para poder fazer todas essas ações que a gente, né, acabou de ver agora. Pode passar? E aqui, só para poder finalizar e contextualizar um pouquinho, eu trouxe alguns dados, esses aí de dengue, de 2014 em vermelho e em 2015 em azul. Vocês viram aí o aumento do número de casos ano passado, né? Com esse ano, tem lugares que já tem 100, 200, 300% a mais do número de casos do que o ano passado. Né? Aqui no GDF, no entorno, eu vi outro dia que era 400, 500, dependendo do local. E ano passado, com aquele desabastecimento, esse aumento pode estar relacionado com o estoque inadequado de água. Muita gente no país inteiro teve que estocar água, e aí o aumento do número de casos relacionado com o aumento da população. Ok? Pode passar? Isso aqui para poder mostrar que o vírus que causa a febre chikungunya já está no país, né? E aqui, esse mapa, a gente mostra alguns locais que já tiveram casos autóctones. O que é isso? É um caso onde a pessoa ela foi picada e ficou doente, vamos dizer assim, naquele determinado local. É diferente de um caso importado, que é um caso de uma pessoa que foi infectada em um outro local e veio para cá, para a cidade, para o estado, né, para o local de notificação, entrou no sistema de saúde, mas não foi comprovado que ele pegou naquele local, que ele foi infectado naquele local. Tá? Essa é a diferença entre um caso importado e um caso que a gente chama de autóctone. Então, a gente tem a transmissão desse vírus aqui também. Pode passar? E aí, o vírus Zika, né, que chegou ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, e a gente tem descoberto muitas coisas junto com as infecções. Né? As manifestações clínicas, elas estão vindo, e como é tudo muito novo, a gente está observando e está vivenciando isso junto com quem está se infectando. Né? E aí a gente tem visto várias situações, várias informações, muitas delas especulações incorretas e até criminosas, de inverdades, justamente porque a gente está num momento de transição, assim, entre o conhecimento, né, entre essa descoberta e realmente as causas que acontecem. Pode passar? E uma das situações que mais tem causado esse momento, né, de emergência são as microcefalias. Né? A gente tem visto, e o Gleison falou muito bem, que não são só essas manifestações, foram as primeiras e uma das mais graves, mas a gente tem visto outras manifestações clínicas, problemas auditivos, problemas visuais, motores em crianças, em adultos. A gente já sabe que tem uma relação com aquela síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que é autoimune, mas tem vários outros vírus, outros agentes que podem, né, fazer com que a pessoa fique com essa síndrome. Pode passar, por favor?
E, no final de tudo, a questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e que a gente vai, né, ter a oportunidade de discutir um pouquinho mais, é a importância real do nosso papel atual, que já deveria ter começado há muitos anos. Não é hora mais de falar que se o vizinho não faz, a minha ação não faz diferença. Faz. Ah, porque tem um lixão na frente da minha casa, eu não vou fazer nada. Não está na hora de ter esse pensamento. Não está na hora de apontar para o vizinho e não fazer nada. Porque muitas das vezes, que eu tenho acompanhado isso, a gente vai fazer uma vistoria na casa de denúncia. Ah, alguém denunciou, realmente tem foco. Mas o entorno está tão ruim ou pior do que a casa denunciada. Tá? Então, isso que a gente conversou aqui agora são situações que nós, enquanto servidores, enquanto cidadãos, nós podemos fazer. Tem várias outras coisas. A gente, né, tem feito várias apresentações nos ministérios, em várias empresas, e sempre surge esse assunto. Ah, mas tem um desmanche perto da minha casa. Ah, mas que tem um lixão. Tem várias situações que fogem diretamente do nosso alcance num primeiro momento. Mas o que a gente pode fazer agora? Denuncia, abaixo-assinado. A gente tem que aproveitar esse momento de mobilização e de visualização. As coisas estão acontecendo de uma forma que eu acho que nunca aconteceram de tempos para cá. Então, acho que é a hora da gente aproveitar essa situação para realmente exercer o nosso papel, né, de cidadania. Pode passar? Pode passar mais uma? Eu queria deixar aqui, o slide anterior era só o número da ouvidoria geral do SUS, que é o 136. Então, vocês podem ligar, que eles vão direcionar vocês para denúncia, para informação, para secretarias municipais, estaduais, né, de acordo com a demanda de vocês. E outra coisa que eu queria deixar de mensagem, para que vocês procurem informações e que não repassem informações que vocês não tenham uma base, vamos dizer assim. Porque eu tenho recebido tanta coisa no WhatsApp, foto no Instagram, eu acho que a maioria de vocês também tem recebido, com vários boatos, relacionando, que a microcefalia não está relacionada com Zika, está relacionada com vacina, com inseticida, é um vírus que foi produzido por uma empresa. Então, não acreditem em tudo que vocês estão vendo. Busquem informação na base, aonde vocês vão ter uma informação correta. Vai ter tudo aqui? Provavelmente não, a gente não sabe. Né? Tem muita coisa que a gente está aprendendo, mas eu tenho certeza que essas fontes, como o site da Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, o próprio site do Ministério da Saúde, e aí eu coloco o nosso hot site, que é o combateaedes.saude.gov.br. Nesse site tem várias informações sobre dengue, zika e chikungunya, e uma parte muito legal que é de mitos e verdades. Várias dessas questões que eu falei aqui estão lá e bem explicadinhas. Entrem, acessem, se informem lá. Tá? E se ainda surgir alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato, mandem para o dengue@saude.gov.br, que vai chegar na nossa coordenação, e aí a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Tá ok? Gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, e aí agora eu fico à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. É isso? Bom, eu quero agradecer, Tatiana, mais uma vez. Eu acho que a disponibilidade, né, sua de estar aqui conosco nessa manhã traz uma contribuição em diversas frentes. Uma contribuição direta para os servidores dessa casa, para os colaboradores dessa casa, mas uma contribuição para a verdade das informações. Né? Nós temos hoje algumas ferramentas de comunicação em tempo real que podem prestar um grande serviço, mas que também podem ser utilizadas de forma indevida e prestar um desserviço. E nos preocupa muito que, às vezes, né, façamos de aplicativos como o WhatsApp a nossa forma de busca de informação preferencial. E vem muita coisa, vem muita lenda urbana, vem muito mito,
né, vem muita receita infalível, entre aspas, que a gente acaba sabendo, depois de uma palestra como essa, que são medidas que, em vez de ajudar, podem até tornar o problema, ajudar a resolver o problema, podem torná-lo mais grave. Então, fundamental a informação. Acho que é uma das armas, talvez a melhor arma que nós temos nesse momento. É uma estratégia de guerra, né? O país tem que assumir isso, está declarando guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Então, nós estaremos realizando outras atividades como essa. Então, hoje nós conseguimos atingir aqui a quase totalidade dos servidores da ENAP. Nós estivemos nessa manhã aqui com 208 participantes aqui no auditório, somados àqueles que nos acompanham pela internet, que estiveram conosco desde as 9h15 da manhã. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os servidores e colaboradores que estiveram presentes. Quero também agradecer à equipe técnica que cuidou aqui da transmissão do evento, né, os nossos cinegrafistas, operadores de áudio, operadores de mesa, e dizer a todos vocês que esta palestra ela estará disponível na rede já na tarde de hoje. Nós iremos agora fazer um rápido trabalho de edição, colocar ali alguns caracteres, né, trabalhar um pouco ali, algum momento em que o som pode não ter ficado tão bom, tentar colocar essa apresentação no melhor formato técnico possível. Na parte da tarde nós deveremos subir nos canais da ENAP, no YouTube da ENAP, Facebook, no próprio portal, de modo que essa informação possa ser disseminada. Fundamental que essas orientações, esses esclarecimentos cheguem ao maior número possível de servidores, de pessoas. Muito obrigado a todos, um bom dia de trabalho, nos vemos nas próximas ações de capacitação.